Amém? Apocalipse, capítulo 5, um texto lindo. Eu quero ler eu vou pregar 2 versículos, mas nós vamos ler o capítulo 5 todo, porque esse capítulo 5 de Apocalipse é demais, ele merece ser lido, a gente tem que ler esse texto, porque esse texto é lindo demais. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Palavra que nos diz assim: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: Não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, que conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e vi também dos seres vivos e dos anciãos, cantavam com uma voz forte: Digno é o cordeiro que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Amém, queridos? Espírito Santo de Deus, continua, Paizinho, por favor, falando aos nossos corações nessa noite. Deus querido, eu creio, Paizinho, que o Senhor já falou de muitas maneiras, Deus, através da liturgia, dos cânticos, da celebração da ceia. Mas agora também te pedimos, ó Deus, continua falando, ó meu Deus, aos nossos corações. Continua, meu Deus, conduzindo as nossas vidas, ó meu Deus, ao entendimento e à revelação da sua vontade através da sua palavra. Toma a minha vida, pregador da palavra nessa noite, e toma toda a tua igreja reunida aqui no templo, igreja reunida nas casas. Fala conosco, mais uma vez te pedimos. É a nossa oração, querido Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos e queridas, podem sentar-se. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estão me ouvindo bem? Eu confesso assim que, por mais que eu ame Jesus com toda a minha força, com toda a minha fé, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar o quanto a Bíblia, ela é a exata expressão da revelação de quem é Jesus, do livro de Gênesis até o último livro, o livro do Apocalipse. Facilmente,
Eu poderia pregar até o fim do ano, todos os domingos, falando sobre uma qualidade característica de Jesus revelada na palavra. Porque se existe uma coisa que a gente precisa entender, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jesus é o centro. É o centro da revelação de Deus à humanidade. Jesus é a revelação do Pai em forma de amor, de graça, de restauração, de transformação. Jesus é o modelo de vida que eu e você precisamos adotar como regra, como fundamento, como direção. Sem Jesus não existe igreja. Sem Jesus não existe o tempo presente que nós vivemos, tanto que a história humana no Ocidente, ela é marcada acentuadamente pela divisão, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus é tão poderoso e tão precioso que ele era antes de tudo existir. E antes que tudo existisse, Deus planejou com Jesus que ele viesse à terra, que ele se fizesse humano para salvar e transformar a humanidade. Foi um plano secreto, oculto de Deus, desde a fundação dos tempos, que ele viria para salvar, transformar e mudar a nossa história. Então, quando nós olhamos para a revelação de Deus, para a palavra de Deus, nós vamos perceber que ela está então, de alguma forma, sempre trazendo uma visão do céu para a terra. A Bíblia é uma visão do céu revelada na terra. Quando você for realizar a leitura do livro de Apocalipse, e infelizmente tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, e tem muita gente que entende erroneamente a mensagem do Apocalipse. Apocalipse é, de fato, um texto desafiador, cheio de muitas metáforas, de muitas figuras desafiadoras para o nosso entendimento, mas sobretudo, queridos, o Apocalipse é uma visão do céu para a igreja. É uma visão de um propósito eterno de Deus para a igreja. Por isso, no livro do Apocalipse, o apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele teve visões, ele teve, enfim, revelações. E o livro de Apocalipse, muito mais do que um livro de palavras, é um livro de imagens. O livro do Apocalipse, do seu primeiro capítulo até o último capítulo, que é o capítulo 22, é um livro de imagens. Imagens reveladas, imagens, enfim, transformadoras. Algumas imagens até assoladoras, porque quando a gente vê lá no capítulo 11, no capítulo 12, 13, a imagem da grande Babilônia, que é chamada de a grande prostituta, a grande meretriz, ou aquelas imagens, né, dos reinos, com aquela estátua que era de metal, que era de madeira, que era de areia, enfim, são algumas visões assim que chegam até a assustar a gente, ou o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, as pragas, os escorpiões, enfim, mas são visões, são imagens utilizadas nesse livro, para que a igreja, para que eu e você tenhamos um entendimento da revelação de Deus de forma plena, intensa e poderosa. Essa questão da imagem é uma coisa tão séria que, por exemplo, se a gente pensar um pouquinho na nossa vida, a nossa vida ela é repleta de imagens e a nossa vida é repleta de palavras. Vou falar uma palavra e você vai gerar na sua mente, de forma intensa e de forma plena, uma imagem. Quer ver? Bicicleta. Você viu a palavra escrita ou você viu uma imagem na sua cabeça? Uma imagem. Sim ou não? Palmeiras perdeu hoje. É uma palavra escrita ou é uma imagem? É uma verdade. Não, aliás, eu não sei, perdeu? Eu não terminei de ver o jogo. Perdeu? Glória a Jesus. Quer dizer, eu não terminei de ver o jogo porque eu vim para a igreja às 5h30, então eu vi enquanto estava perdendo. Então Ô, gente, eu não estou ganhando nada ultimamente, então eu tenho que tirar sarro quando perde. É uma imagem que a gente imagina, a gente vê o jogo, quem assistiu o jogo. A bicicleta, a gente imagina a bicicleta, ou nós nos imaginamos andando de bicicleta. Se eu falar carro, imediatamente você vai imaginar, você vai ver a imagem na sua cabeça. Se eu falar caneta, você vai imaginar uma caneta. Enfim, sucessivamente, vários e vários exemplos poderiam ser ditos. Agora, interessante, Apocalipse 1,19, o Senhor Jesus fala para João assim: escreve o que você está vendo.
João, você vai enxergar coisas, você terá visões de coisas que você talvez nunca viu na sua vida, porque não fazem parte da realidade de um homem que vive no primeiro século. Mas escreve tudo que você está vendo. Transforma em imagens aquilo que você está vendo. Escreve, descreve para as pessoas. Escreve e descreva isso para a minha igreja. E daí, queridos, o capítulo 5, que é o que nós lemos, João está no capítulo 4 e no capítulo 5, é a segunda visão do Apocalipse, quando ele está vendo o céu. E no céu ele vê os anjos, ele vê os 24 anciãos, ele vê os 4 seres viventes. Você consegue imaginar esse homem no céu? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele então vê o céu em glória, em majestade, em revelação. Os anjos adorando, os anjos enfim servindo. Meu Deus, deve ser maravilhosa essa visão que ele teve, porque a gente lendo o que foi escrito, a gente sente uma alegria, um desafio de viver isso nas nossas vidas. Então de repente ele vê o céu, mas por alguma razão, num lugar pleno de alegria, João começa a chorar. Por alguma razão, ele é tomado por um sentimento que é contraditório ao lugar em que ele estava. Porque, meu irmão, minha irmã, o céu não é lugar de choro, não é lugar de dor, não é lugar de lamento. Mas lembra, ele está vendo o céu, mas ele é da terra. Ele ainda não foi glorificado, ele teve uma visão do céu estando na terra. Ele não foi literalmente para o céu, ele teve uma visão, por isso João chora. Mas ao chorar, um dos anciãos chega até ele e diz assim: por que você está chorando? Não chore, não chore. Ele chorava porque ele entendia que havia uma limitação, havia um livro lindo, o livro da salvação, o livro da vida, repleto de 7 selos, e não há homem. Lembra, João está na terra. João está na ilha de Patmos, tendo uma visão do céu. Então ele mistura o lugar em que ele vive com a visão que ele tem. E ele então imagina, na terra não há ninguém capaz de pegar esse livro, de romper os selos, de ler o que está escrito. Mas o anjo ou o ancião chama a atenção dele dizendo: João, você está na terra, mas você está vendo o céu. Olhe para o leão, olhe para o leão, olhe para o leão. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que João olha, mas ele não vê o leão. João olha e vê o cordeiro. O céu enxerga Jesus como leão. Nós, os pecadores salvos, redimidos e transformados, olhamos para Jesus e o enxergamos como o cordeiro. O anjo, os anciãos, os seres viventes olhavam ao seu redor no céu a adoração e enxergavam o leão. João na terra sendo salvo, transformado, vivendo a salvação que Deus lhe oferece, ouve a voz do anjo dizendo: olha para o leão, mas quando ele olha, ele enxerga o cordeiro. E gente, isso aqui é lindo demais, isso aqui é profundo. E merece a nossa atenção. Essa revelação de Jesus, o cordeiro e o leão. Essa revelação do céu para a terra, essa glorificação da terra para o céu. Jesus, o cordeiro e o leão. De onde vem isso? É bom a gente lembrar algumas coisas. Na tradição de Israel, cada uma das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, tem uma bandeira. Cada um dos 12 filhos de Jacó recebeu uma bênção, recebeu uma direção. Jesus é descendente, humanamente falando, pela sua filiação que teve com José. Jesus é descendente da tribo de Judá. José, que é descendente de Davi, e Davi chegando até Judá, o filho de Jacó. Quando Jacó estava para morrer, se você quiser abrir aí a sua Bíblia,
Em Gênesis 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele anuncia a bênção aos seus 12 filhos. E a bênção que ele deu ao seu filho Judá foi a seguinte, Gênesis 49, versículo 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, meu filho, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? É a bênção que recai sobre a tribo de Judá, da qual Jesus, na sua filiação humana, através de Maria e de José, torna-se então descendência. Mas isso é tão lindo, isso é tão forte, isso é tão poderoso, que quando Jesus começou o seu ministério público, se você olhar para João capítulo 1, versículo 29, o profeta, o pregador João Batista no deserto, vê Jesus passando ao longe, e ele fala assim, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que a gente explica tudo isso? Não é à toa que João chorou na ilha de Patmos, ou tendo uma revelação do céu. Porque era um contexto muito forte, muito intenso, era uma palavra muito vibrante para ele naquele momento. O anjo olha para ele e diz, não chore, como muitas vezes o anjo ou o céu está dizendo para mim e para você, não chore. Existe alguém que te salva, existe alguém que cura a tua vida. Mas esse que cura e que salva é também aquele que governa, é também aquele que dirige a humanidade. Aquele que te salva é aquele que governa, aquele que te cura é aquele que direciona, aquele que parece simples, um animal simples, um cordeiro humilde e manso, na verdade é um leão e ninguém pode contestar a sua autoridade. Meus irmãos e minhas irmãs, como explicar tudo isso? Jesus o leão, Jesus o cordeiro. Se você quiser depois, abre aí enquanto eu vou falando, isso é muito precioso. Em Apocalipse 11:5, falando sobre o leão, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o leão. O Apocalipse 11:15 diz assim, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Você já foi em algum zoológico e viu um leão, ouviu o rugido de um leão? Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. Gente, fala a verdade. Parece que mexe lá dentro da gente, não é? Dá um medo, aquilo é demais. Se você ainda não viu um leão rugindo, quando você for em algum zoológico que tenha um leão, passe perto da jaula dele. Não passa muito perto para ele não te agarrar. Amém? Com toda a segurança necessária, se aproxime e ouça o rugido do leão. A última vez que eu vi um leão rugir, nós estávamos em Uberlândia, na nossa cidade, né, de origem, e lá tem um zoológico que é chamado Parque do Sabiá. Nós passamos ali com o Gustavo e com a Sara, tinha bastante gente no dia, e tinha 2 leões, né, uma leoa e um leão, e eles estavam lá, não estavam nem aí com nada. Nós ficamos ali, sei lá, uns 20, 30 minutos esperando para ver se ele levantava, mas ele estava dormindo. O sujeito naquele dia, ou naquela hora, estava preguiçosamente curtindo o seu descanso. A gente cansou e continuou, porque lá é um parque de caminhada, tem um lugar bonito de caminhada, para fazer piquenique, enfim, é um lugar lindo lá de Uberlândia, um parque muito bonito. Se algum dia vocês forem em Uberlândia, visitem o Parque do Sabiá. E aí a gente saiu e andando depois no bosque, na parte do bosque, a gente estava numa subidinha assim, no meio das árvores. De repente aquele leão rugiu. Uau! Sei lá, a gente estava já uns 500, 600 metros de distância. Parece que naquela hora os passarinhos começaram a voar em câmera lenta assim. Gente, aquilo foi demais. As árvores, né, balançavam até assim. Parece que em câmera lenta e aquilo. Uau! Eu não sei se é bem assim, porque eu sou péssimo para imitar. Mas imagina o rugido do leão aí.
Gente, é diferente. O leão é tido como o rei dos animais, não porque ele é o mais forte, mas porque ele é o mais destemido. E ele, através do seu rugido, através da sua atitude, ele é um animal territorial. E ele impõe a sua autoridade, não só pela força que ele tem, mas por aquilo que ele representa. Jesus também não impõe a força dele. Amém, queridos? Quando ele estava para ser preso, o Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado, e aí Jesus fala assim: Pedro, não, filho, não é assim não. Se eu quisesse, eu mandava vir os exércitos do céu. Não, Pedro, não é assim. Jesus é o leão, meu irmão e minha irmã, não porque ele impõe alguma coisa a mim e a você, mas porque ele é a autoridade personificada daquele que governa antes do mundo existir e daquele que continuará governando na eternidade da eternidade. Ele é o leão, como disse lá o Salomão em Provérbios 30, ele disse assim: o leão mais forte entre os animais não foge de nada. Jesus não fugiu do Getsêmani, Jesus não fugiu de Satanás, lá em Mateus capítulo 5, na tentação. Jesus não fugiu dos soldados que foram prendê-lo. Jesus não fugiu dos açoites e da humilhação que foi imposta a ele. Ele enfrentou tudo o que estava diante dele, em todo tempo e em todo momento. Em Mateus 28:18, o texto nos diz assim: Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Paulo aos Filipenses 2, de 5 a 8, diz que foi dado a ele um nome mais excelente, que há sobre todo nome, e que um dia toda língua confessará, que um dia todo o joelho se dobrará, e confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os céus sabem que Jesus reina. O universo sabe que Jesus é o leão. Amém, queridos? Ele é a autoridade que governa a minha vida e é a sua vida. Mas sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para ele hoje, mas nós ainda não o enxergamos como... Você está me ajudando aí, ô lindinha? Ela está pregando junto comigo ali, está com a mãozinha assim, ela está demais ali, glória a Deus. Nós olhamos para Jesus, mas nós hoje o enxergamos como o Cordeiro. E sabe, irmãs e irmãos, isso não é diminuir, mas é o estado em que nós estamos hoje. É o estado em que João estava quando ele teve a visão do céu. Ele estava na terra e viu o céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, se você quiser abrir aí, diz assim: mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O cordeiro é o centro da purificação, enfim, o animal utilizado em todo o Antigo Testamento e até os tempos de Jesus, para o perdão dos pecados de cada homem e de cada mulher. Pedro disse, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. É bom a gente lembrar que quando Abraão ofereceu Isaque, quando ele estava para matar Isaque sobre o altar, em Gênesis capítulo 22, o Senhor brada do céu: não faça nenhum mal ao rapaz. E em seguida Abraão vê que havia ali um cordeiro. E ele oferece o cordeiro como sacrifício para Deus, como oferta para Deus. Falando sobre o cordeiro, meus irmãos e minhas irmãs, é o símbolo da Páscoa. Domingo agora nós vamos celebrar a Páscoa. E a primeira Páscoa lá em Êxodo capítulo 12. Deus manda que cada família matasse um cordeiro, assasse um cordeiro,
passasse o sangue do cordeiro sobre as portas, sobre os umbrais da janela, porque quando o anjo da morte visitasse o Egito para matar os primogênitos, a casa do povo de Deus que havia ali o sangue seria poupada. A primeira Páscoa foi celebrada com um cordeiro. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, o texto nos diz assim: como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou calado e não abriu a sua boca. A visão que João teve no céu impressiona. O céu olha e vê Jesus, o leão. A igreja, o povo de Deus olha e vê Jesus, o Cordeiro, o Salvador. Porque para nós, meus irmãos e minhas irmãs, descendentes de Adão, homens e mulheres, pecadores e pecadoras, Jesus será sempre o nosso Salvador. Amém, queridos? Você pode dizer isso comigo? Jesus será sempre mais uma vez, Jesus será sempre, aleluia, Ele governa sobre tudo e sobre todos, Ele é antes da criação do mundo, sim, Ele tem a palavra de autoridade, Ele tem a palavra da criação, mas meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para Ele, nós vemos aquele que nos perdoa, aquele que nos redime, aquele que nos cura. Quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos aquele que nos amou quando nós éramos pecadores, quando não havia nada de bom na nossa vida, espiritualmente falando, quando nós estávamos condenados à morte eterna, à perdição eterna. Sim, Ele nos amou não como o leão que tem autoridade, mas como um cordeiro que deu a vida dele em lugar da nossa. Como um cordeiro que pagou a nossa dívida, lembra? Sem o sacerdote não há perdão, sem o advogado não existe vida cristã vitoriosa. Meus irmãos e minhas irmãs, como um cordeiro que perdoa, que cura e que nos transforma, Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e por cada homem que está sobre a face da terra, sobre cada mulher que hoje vive sobre a face da terra. Esse cordeiro deu a vida, deu o sangue, deu tudo o que ele tinha para transformar a minha vida e a sua vida. Por toda a eternidade, nós vamos nos lembrar que Ele é o cordeiro, que meu irmão e minha irmã, um dia nos receberá no céu, como João. João estava no céu, um dia nós iremos para o céu. Amém, queridos? De verdade, você quer ir para o céu? Um dia nós iremos para o céu, amém, igreja? E lá no céu, nós vamos contemplar os anjos, nós vamos contemplar a plenitude, mas nós vamos olhar para Jesus e vamos nos lembrar que nós estamos lá no céu, ou estaremos lá no céu, não porque nós fizemos alguma coisa boa, não porque nós fizemos por nós mesmos, ou com a nossa força, com o nosso entendimento, a nossa salvação. Nós vamos lá no céu, olhar para Jesus e lembrar sempre que nós estaremos ali por causa dEle. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Nós vamos olhar sim, e nós vamos ver que Ele é a autoridade. Nós vamos perceber que Ele governa, mas nós sempre vamos olhar para Ele e nos lembrar que Ele um dia nos salvou, nos curou e nos transformou. Ele é o leão que governa, mas Ele será sempre o cordeiro que morreu por nós e que salvou a nossa vida e a nossa história. Amém, queridos? Jesus é o leão. Jesus é o cordeiro. Jesus reina. Amém? Jesus reina. Reina soberano. Jesus reina poderoso. Jesus governa com a sua palavra, com a sua voz, com a sua presença. Mas Jesus é o cordeiro.
O Cordeiro que quer andar ao meu lado, que quer andar ao seu lado. É o Cordeiro que quer transformar a minha vida e a sua vida. Jesus é o leão. Jesus é o Cordeiro. Você pode dizer comigo? Jesus reina. Amém, igreja? Essa é uma verdade que eu e você precisamos guardar nos nossos corações, porque nós muitas vezes confundimos o reinado. Nós vivemos no Brasil numa democracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas no céu não há uma democracia, nós temos um reino. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé o reino dos céus. E nesse reino dos céus existe um governante. E esse governante é Jesus, amém, igreja? Jesus reina, amém, queridos? Ele é o Senhor. No Salmo 145, versículo 13, o salmista disse assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Esse Salmo 145 foi escrito 700 ou 800 anos antes de Cristo. E o salmista disse: o teu reino é de geração em geração, chegou até nós, amém, queridos? E enquanto nós vivermos, e enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o reino de Deus, o governo de Deus continuará sendo vivido, experimentado por cada um de nós que aqui estamos, amém, queridos? Jesus reina, por isso nós podemos bradar essa grande salvação na eternidade. Apocalipse capítulo 7, versículo 10, abre aí bem rapidinho a sua Bíblia para a gente encerrar e ter um tempo de oração. Nós vamos declarar tão grande salvação, e na eternidade das eternidades, na presença de Deus, no céu diante do leão, enxergando o Cordeiro, nós vamos dizer: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.